Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Ela Ponto com Você. Sou pastora Elana Gomes, estou aqui nesse canal para falar sobre o meu, sobre o seu, sobre o nosso deserto, né? Então, que legal, né? Mais uma vez estamos aqui, trabalhando na presença de Deus, falando do amor do Pai pela minha vida, pela sua vida, né? O amor dele por todos nós, nesse mundo que aqui estamos, não é? Então, algo de bom tem acontecido em nossas vidas. A presença de Deus tem sido constante na minha vida e na sua vida. Você tem vindo regularmente aqui. Se você já é inscrito nesse canal, já deixa o seu sininho ativado, já dá o seu like, deixa o seu joinha, porque assim o YouTube vai saber que você está gostando desse vídeo e ele vai transmitir esse vídeo a mais pessoas, tá bom? Vai recomendar quando alguém for procurar por esse tema, né? Vamos agradecer a Deus por esse momento que estamos na presença dele. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais um momento na sua presença, mais uma chance de aprendermos a tua palavra, mais um momento que estamos, Pai, diante de ti com o nosso coração aberto. Por isso, Pai, te glorificamos por esse dia, por esse momento em que muitos estão no mundo, Senhor, morrendo, sendo ceifados, tragados pelo inimigo, mas nós estamos aqui diante do teu altar. Amém. Gente, esse período, né, de festas da carne, nós temos que pensar como seremos nós, verdadeiramente filhos de Deus, como poderemos nós verdadeiramente estar na presença dele. E eu dormindo, o Senhor me deu Efésios 6, né? E eu acordei e vim olhar. Muitas pessoas conseguem lembrar de todos, né, os capítulos, de tudo que está escrito sempre. Eu ainda estou pedindo a Deus essa bênção, né, de lembrar de tudo sobre cada versículo. Eu ainda estou aprendendo, sou um bebê tomando mingau, né? Então, assim como a gente vem gravando uma sequência, eu fico pensando, o Senhor é perfeito. E eu cheguei aqui e falei, gente, o que o Senhor está falando em Efésios 6? Eu lembro que tem as questões, né, da carne, que tem as questões da luta contra o espírito, essas coisas todas. E eu não digo para vocês, para minha admiração, porque Deus é perfeito, né? Ele faz assim mesmo. E eu tava assim, Senhor, eu queria falar de algo, mas queria que fosse algo que tocasse no coração das pessoas. E nós já vínhamos gravando sobre pais e filhos, e quando eu abro aqui, né, obedeci, levantei, né, a gente obedece a Deus, é muito importante essa parte, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir Deus falando com você e obedecer. Nós temos um vídeo sobre isso, você ouve a voz do Espírito Santo, né, que voz você anda ouvindo, a quem você anda ouvindo. Nós temos um vídeo aí no canal, se você está com uma dificuldade de saber interpretar e ver se vai fazer ou não, isso é muito importante para a sua vida, né? Então eu gostaria que você também entendesse que esse é um princípio que Deus nos dá, obediência. A palavra de Deus fala sobre isso. E Efésios 6 está falando sobre isso, né? Sobre algo que já falamos nas outras semanas, nos últimos vídeos. Quem não está acompanhando o canal pode dar uma olhadinha, tá bom? Tá falando sobre o lar cristão, aquilo que a gente luta para ter, aquilo que a gente está tentando, né, fazer na presença de Deus, o nosso lar, que o nosso lar seja cristão, que o nosso lar seja alvo de bênção, né, na presença de Deus. É isso que eu tenho certeza que eu e você buscamos. O lar cristão, a minha epígrafe diz assim, e aí diz também filhos e pais. Diz assim Efésios 6, se você puder acompanhar. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria na disciplina e na admoestação do Senhor. Gente, esse Efésios 6 ele é bem pequenininho, mas ele fala sobre tudo isso, né? E nesse período de carnaval, festa da carne, onde dizem, né, nós saímos de uma pandemia, onde houve muitas coisas, muitas perdas, onde houvemos muitas distrações aí, Satanás distraiu a mente de muita pessoa, muita gente perdeu o foco do que verdadeiramente era a vontade de Deus. E o que aconteceu? Muitos achavam que estavam presos, cativos, né? Então agora está liberado, as festas foram liberadas e ontem, antes de ontem, durante esse período todo de carnaval, eu estava vendo sobre
como a gente cria os filhos, né? E a gente tenta preservar, manter a saúde dos nossos filhos, manter o emocional deles bem, o equilíbrio dentro de nossa casa, dentro de nosso lar. Nós tentamos manter os nossos filhos afastados de tudo que é ruim, de tudo que não presta. Tentamos tirar eles do alvo, daquilo que vai acontecer, que a gente pensa que pode acontecer, de uma queda, de um acidente. Tudo, nós como pais fazemos isso, enquanto eles estão debaixo de nossas asas, debaixo de nossa proteção. Digo por mim, que já tenho um filho grande, então a gente sempre preserva, né, a natureza do emocional, da saúde. A gente quer ser uma boa mãe, a gente quer ser bons pais, e a gente faz isso. E lendo essa palavra aqui, né, o lar cristão, como deve ser o nosso lar? E a gente muitas vezes já tem essa composição toda feita, já tem tudo isso aplicado ao nosso coração. Às vezes viemos de lar cristão, às vezes, né, fomos criados, temos uma identidade cristã e cumprimos tudo isso que o Senhor tem falado a nós, né? E vemos que mesmo assim muitas coisas acontecem. E às vezes ficamos sem entender o porquê, né? E hoje eu vejo o quanto o Deus nos ensina, né? Através dessa pequena palavra com 4 versículos, né? Aqui, no caso. Depois tem o lar cristão, servos e senhores. Mas esse pedaço que o Senhor deu, Efésios 6:4, e eu vim ler para dividir com vocês, é algo muito tremendo. A gente ensina os filhos a obedecer. A gente ensina os filhos a estar na presença de Deus. Mas quando a gente coloca essa palavra, né, sobre a honra teu pai e tua mãe, quem é o nosso pai? É Deus, né? A figura de pai aqui, ela é representada figurativamente pelo pai na terra, mas aqui ela é representada pelo nosso pai no céu. Então eu fico pensando que muitas vezes a gente está ali dentro de casa com filhos pequenos, ensinando a honra, o respeito, mostrando como cada coisa deve ser feita, como a nossa vida tem regras, como a nossa vida é pautada por obediência. E nos esquecemos de nós mesmos como filhos de Deus e não honramos a Deus como nosso pai. E isso me trouxe assim um grande pensamento, eu fiz uma grande reflexão a partir do momento que eu entendi que às vezes cobramos de nossos filhos coisas que nós não fazemos. A honra, o princípio da honra, eu falei sobre isso com vocês, né? A palavra de Deus, ela nos dá todo esse entendimento. Às vezes você está aí no seu deserto e está passando por um momento muito difícil, você acha que isso não vai acabar, que está sendo forte demais para você, que essa condição de viajante do deserto é algo que você não merecia, é algo que você não poderia estar passando, mas você já deu uma olhada na sua bagagem? O que você vem carregando? O que você vem trazendo durante esse percurso, durante esses anos? Como é que está isso aqui, ó? O lar cristão, filhos e pais. Eu já falei isso aqui uma vez, eu torno a repetir. Quando a gente faz atendimento no privado, a gente descobre tanta coisa sobre as pessoas e a gente vem acompanhando as pessoas e de repente a fala das pessoas vão trazendo para nós a revelação daquilo que se tornou a vida dela, de como ela chegou nesse deserto. Eu tenho um vídeo que fala assim: o que você tem feito tem te levado para o meio desse deserto? As suas atitudes estão levando você para o meio desse deserto? Quando a gente fala de pais e filhos aqui, e você já é um pai, você já tem filhos, você então se torne um filho novamente na presença de Deus Pai e comece a fazer tudo aquilo que você cobra dos seus filhos. Comece a colocar essas regras que você põe para fora numa criança pequena para dentro de você. Obediência. Essa é a palavra que Deus está liberando hoje para a sua vida. Obediência. Sabe, gente, durante muito tempo, a soberba e a ignorância na palavra raiz significa falta de conhecimento. Então, muitas vezes somos ignorantes a respeito da palavra de Deus. Não conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus como ela é e nem o que ela pode fazer para as nossas vidas. E às vezes nós aplicamos a palavra de Deus com nossos filhos e deixamos de aplicá-la em nós como filhos que somos. Eu também sou filha, eu também me enquadro nesse mandamento de honrar o pai e a mãe. Eu também me enquadro nesse dizer que fala: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
E muitas vezes, quando eu paro e olho para o meio do meu deserto, eu vejo quanto eu errei com meu pai, quanto eu errei com minha mãe, na questão de obediência, na questão de ser filha. E aí, de repente, você se pega vendo esses mesmos erros sendo cometidos por você na presença de Deus. Você sendo desobediente, negligente, ignorante. E querendo que Deus manifeste sobre a sua vida milagres e maravilhas. Pastora, mas eu estou posicionada. Eu tenho feito tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Eu oro, eu jejuo, né? Eu vou para a igreja. E lá dentro, e lá no íntimo, e lá no passado? E você já pediu perdão pelo que você já fez? E você já se reconciliou com Deus? E você já entendeu que todo princípio de erro abre uma legalidade, abre brechas, que tem consequências? E as consequências não podem ser apagadas da sua vida de um dia para o outro. Deus vai te perdoar, porque Ele é galardoador. Ele vai te perdoar porque Ele jamais vai deixar você sem o perdão que Ele dá. A graça de Deus é algo maravilhoso sobre a nossa vida. Ele vai perdoar, mas a consequência do pecado gera o que você está vivendo hoje. A consequência dos erros, a consequência da desobediência. Ela gera todo esse movimento que está sendo feito na sua vida. E é algo que Deus não pode simplesmente tirar para que não exista mais. É você que tem que começar a fazer novas plantações, sementes serão lançadas, outro movimento, para que você consiga continuar andando e sair desse ciclo. E coisas vão continuar acontecendo. Senhor, mas por quê? Olha para trás, olha para dentro de você, vê se você realmente obedece. Sabe, gente, uma das piores coisas que tem na face da terra é mentir para si mesmo. Porque você pensa que engana Deus. E é algo extraordinário. A pessoa vai vir aqui, ela vai falar que faz isso, faz aquilo, cumpre um monte de regras, ela vai falar que está jejuando, que está orando, mas você não vê o poder de Deus manifestado na vida dela. Mesmo com a consequência do pecado, de um pecado que já foi feito lá atrás, quando ela está sendo liberta dos aprisionamentos espirituais, quando ela está saindo das cadeias, dos cativeiros, você consegue ver o Espírito Santo dentro dela e Deus fazendo esse movimento de libertação. Mas quando a pessoa começa a mentir para si mesma, a fazer de conta que não está entendendo, a fazer tudo de qualquer jeito, Deus me ama, Ele vai me perdoar de qualquer jeito. Sim, mas toda a consequência daquilo que você faz, ela volta para você. O maior atingido não é o outro, é você. E você tem que ter discernimento disso, você tem que ter entendimento de que o maior prejudicado é você, não é ninguém, não é o terceiro, o quarto, o quinto, não é o seu marido, seu ex-marido, seu companheiro, não. É somente você. Vai respingar nos seus filhos? Vai. Vai respingar, às vezes até nos seus pais? Vai. Vai respingar no ex? Vai. Mas a desobediência a Deus, ela gera consequências. Consequências que são, às vezes, eu não vou dizer para você inevitáveis de acontecer, mas são consequências que às vezes vão tornar a sua vida e a sua caminhada bem mais difícil do que poderia ser. Algo que talvez fosse muito fácil, você tenha que passar a sua vida num momento muito difícil por conta de uma consequência, de uma desobediência que você fez. E eu tô falando de quê? Eu tô falando das pequenas coisas. Tem uma palavra que fala apanhai as raposas e as rapozinhas. Às vezes é aquele pecado pequenininho, a desobediência que ninguém vê, é a desobediência que só você sabe internamente lá no seu quarto, sabe? E eu tô aqui para falar coisas que talvez você não goste de ouvir. E às vezes esse pecado tão pequeno derruba todo aquele ciclo que você fez diante de Deus, porque o seu coração não está inteiro naquilo. Não é porque você está escarnecendo, não. É porque você não está se entregando para Deus. É porque o Espírito Santo não está conseguindo habitar verdadeiramente dentro de você, ele não está conseguindo fazer morada. E isso faz uma diferença na sua vida para você andar. A gente fala sobre isso quando a gente trata de pornografia, quando a gente trata de conversa no celular com outras pessoas, mulheres e homens, né? Conversas escondidas. Mas eu não adultero, eu não faço sexo, mas você fica naquele jogo de mimimi, sabe? Conversa daqui, conversa dali. Eu tô lutando pelo meu casamento, sabe? Mas ao mesmo tempo eu dou uma olhadinha para um, dou uma olhadinha para outro. O homem é a mesma coisa. Ao mesmo tempo eu flerto com a companheira do trabalho, com a amiga, com a colega da faculdade, com a vizinha, né? Vou ali fora, tiro a camisa, né? A mulher sai lá fora com um short bem curtinho. Tudo isso é consequência do pecado e da desobediência, né? A pornografia pelo celular, pela internet, pela televisão, pelo computador.
isso tudo invade e toma espaço que deveria ser espaço de Deus, porque a palavra diz que o nosso corpo é santo, a nossa mente tem que ser santa, a palavra diz que devemos ser imitadores de Cristo. Nós deveis ser santos como Ele, como eu sou santo. Essa é a palavra de Deus. E às vezes você pode estar conjecturando aí, mas você está exagerando, como é que eu vou ser santo igual a Deus? Deus conhece o seu coração e Ele vê o quanto você está tentando se aproximar da presença e da imagem dEle. E talvez o que para você seja o mínimo, Deus está vendo que é o máximo que você está fazendo. Eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui não chega aos pés do que Deus fez. Chega sim, meu irmão, chega sim, minha irmã. Entenda que Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele esquadrinha, Ele é o Deus que esquadrinha os corações. O que é esquadrinhar? O esquadro, ele é uma medida. Então, a gente, quando fala esquadrinha, ele vai em todos os cantos, né? Normalmente, um coração tem uma forma irregular. E quando você usa o esquadro para colocar ele, né, na régua, você vai pegar todos os lados. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Porque antes que ele se formasse, Deus já sabe o que estamos pensando. Então, até em pensamento, quando você peca, Deus sabe que você está pecando. Mas, irmã, como é que eu vou deixar de olhar, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo. O primeiro olhar é natural. Se alguém passar na rua, um homem ou uma mulher com uma roupa bonita, for um corpo bonito, o primeiro olhar é natural. Porque nós vamos ver, nós não somos cegos. Não temos como não olhar. Mas o segundo olhar, ele já é intencional. O terceiro olhar, ele já é culposo. Ele já traz, né, a lei fala dolo e crime, né, culpa e crime, doloso e culposo, né, o dolo onde há intenção. Acho que é isso, se eu não estiver enganado, que essa não é a minha área. Eu só lembro que há uma troca e eu fico pensando o que aconteceu. E eu fui ver, onde aconteceu um acidente, mas foi sem intenção. O dolo é quando ele teve intenção, né, se eu não tivesse, os comunicadores de direito aí, os advogados, se eu estiver errada, faça aí nos comentários a minha correção. Mas, enfim, a responsabilidade é nossa, né? E eu creio que Deus, Ele nos mostra. Você sabe quando você está errando. Você tem noção daquilo que é errado, né? Até mesmo com um filho pequeno, você que tem filho em casa, honra teu pai e tua mãe. Ensina os princípios, mas também guarda eles dentro de você. Porque isso vai fazer diferença. E a criança, eu posso falar por experiência, dentro da minha área eu estou falando, educação. Educação se faz pelo exemplo. Deus, ele foi um dos maiores educadores do mundo. Jesus, filho de Deus, no caso. Deus, ele é extremamente pedagógico, porque ele passou pelo mundo, Jesus passou pelo mundo. E Deus, quando fala da criação do mundo, você vê como ele foi educado, como ele foi pedagógico. Eu sempre falo que Deus é extremamente pedagógico. Deus criou tudo em seu tempo, dividido. Ele não fez nada correndo, nada de qualquer maneira. Não, tudo foi pensado e realizado, inclusive eu e você, a minha vida e a sua. Então você tem todas as diretrizes para conseguir ter na sua vida uma vida justa e completa. Você tem todas as diretrizes para ter um lar cristão edificado, para ter um lar na presença de Deus. Você quer falar aquela frase, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Então, comece a tomar as rédeas do seu lar. Não importa se está você e um filho, você e 2 filhos. Tome as rédeas da sua vida em primeiro lugar na presença de teu Pai, Deus que está no céu. Siga o exemplo de seu irmão Jesus, que passou pela face da terra. E se teve o seu corpo como homem escarnecido, ele se fez carne para passar no nosso meio. Então, às vezes você diz, eu não consigo ser santo como Jesus foi santo, mas ele era filho de Deus, mas quando ele estava aqui na terra, ele era como eu e você. Ele não tinha nada de especial. Ele não usava poderes especiais para se livrar de nada. Ele não usava artifícios nem artimanhas para não ser alvejado pelos homens, para não ser magoado, para não ser machucado, para não ser tolhido e depois nem para não ser morto. Ele passa exatamente pelo que nós passamos quando ele está na terra. Então, se a palavra de Deus me garante que ele era um homem normal, quando sofreu tudo o que sofreu, e não usava poderes especiais para viver por aqui, por que eu não posso tentar? Por que eu não posso ser imitador de Cristo? Qual é a dificuldade que eu tenho se eu sou uma pessoa igual a ele? Eu não vejo porque a gente continua arranjando desculpas para não tentar, para não ir atrás, para não se transformar, para não deixar ir.
para não renovar o voto com Deus, a aliança com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu creio que se você entender que esse projeto é para você, o projeto da salvação foi feito para você, Jesus está às portas. A palavra diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Está quase na hora. Num abrir e fechar de olhos, o da direita subirá e o da esquerda ficará. E não saberemos mais como continuar agindo nesse mundo, como viver nesse mundo sem a presença de Deus, porque o Espírito ele não vai mais estar sobre a face da terra, o Espírito de Deus. Então corre, se atavia, arruma a tua casa, faça com que as coisas entrem no lugar segundo a vontade de Deus. Amém? Gente, muito bom conversar sobre a paternidade, né? Deus, ele é protetor, ele é provedor. E eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer com que você entenda quem ele é na sua vida a partir do momento que você abre o seu coração para ele. A partir do momento que você se mostre, se revele. E isso vai trazer paz para o seu coração, vai trazer longanimidade para a tua vida, porque é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento da palavra de Deus. E os teus dias serão prolongados na face da terra. Então, eu agradeço a Deus por tudo que ele faz na minha vida, por tudo que ele fez e por tudo que ele permitiu que eu vivesse para chegar até aqui e entender os seus princípios, os seus preceitos, o seu projeto de salvação nas nossas vidas. Amém? Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor preserve os nossos filhos nesse feriado, nessa grande festa, os que estão conosco, os que estão fora, né, do nosso controle, que já são adultos, né? Oremos por eles, né? Porque eles precisam, por elas, precisam das nossas orações sempre, como filhos, né? Aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, vamos continuar fazendo a nossa parte. Estar posicionado na presença do Pai e pedir que Ele proteja. Pois eu sei que muitas mães não terão seus filhos de volta em casa, muitos filhos voltarão doentes, muitas filhas voltarão grávidas, né? E um novo ciclo vai se começar, né? Em novembro nós teremos aí os filhos do carnaval. E muitas crianças nascerão sem pai, muitas crianças com doenças, né? Muitas meninas terão a vida ceifada, né? Por uma gravidez prematura. Tudo isso, Deus está vendo, né? Tudo isso nós temos que colocar na presença de Deus, temos que orar pela nação, faz parte do nosso protocolo diante de Deus como servo, como filho de Deus, como filha de Deus. Então, gente, oremos para que o Senhor tenha misericórdia desse país, dessa nação, da minha vida, da sua vida, porque não está fácil viver nesse mundo cheio de pecado, cheio de dor, cheio de mentira, nesse mundo onde tem tudo que não presta, onde distorcem a palavra de Deus o tempo todo, onde fazem com que o que é certo vire errado e você às vezes se sinta mal porque você é diferente de todo mundo. Isso acontece muito, principalmente conosco que somos filhos. E se você está se sentindo assim, pode saber, você está agindo corretamente com seu filho, com sua filha. Se você está levando ali tudo de acordo com aquilo que Deus falou para a gente fazer, não se sinta mal. Continue fazendo, ore, peça ajuda a Deus. Ah, mas se eu não fizer, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é escolhido e separado, você é filho de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que bom que você ficou até aqui, que bom que você está presente nesse momento. Agradeço que você tenha ficado. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que há necessidade. Nós estamos levando a palavra de Deus à face da terra, a todo canto, onde eu não posso ir daqui do meu cantinho, mas a proposta de Deus através da internet é fazer isso. Não deixe que o inimigo use a internet só para o mal. Use você também a internet como ferramenta. Se você tem um celular, se você tem uma internet, compartilhe essa mensagem. As outras mensagens também, o canal está com mais de 160 vídeos. Se você acha que serve para alguém, tem alguém que você não consegue falar, mas que você sabe da história dessa pessoa, clica no vídeo, seja um multiplicador do canal. Eu tenho certeza que Deus está olhando e vai te abençoar abundantemente, tá bom? Um grande beijo para você. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.